Olá, eu sou a Elisa do blog Tudo Doute e hoje eu vim responder uma tag chamada Se Eu Fosse. Eu vou responder as perguntas de acordo com quem me tagueou, que foi a Cacau Carvalho do blog cacaucarvalho.com. Então, a primeira pergunta é: se eu fosse um mês, seria março, o mês do meu aniversário? Se eu fosse um dia da semana, segunda? Se eu fosse uma estação do ano, seria primavera? Se eu fosse um planeta, seria a Terra? Se eu fosse uma direção pro norte, quer dizer, seria o norte, porque a gente sempre tem que ir pra cima e não pra baixo. Se eu seria um móvel, se eu fosse um móvel, eu seria a cama, porque é onde a gente descansa. Se eu fosse um pecado, a gula. Se eu fosse um sentido, seria a audição. Se eu fosse uma pedra, o quartzo rosa. Se eu fosse uma planta, e essa eu não achei nenhuma resposta. Se eu fosse uma flor, orquídea. Se eu fosse um clima, eu seria ameno, nem calor nem frio. Se eu fosse um prato, croissant. Se eu fosse um instrumento musical, seria piano. Se eu fosse uma cor, branco. Se eu fosse um animal, uma raposa. Se eu fosse um som, dedilhados. Se eu fosse um sentimento, dengo. Se eu fosse um lugar, campo, fazenda, sítio, algum lugar calmo. Se eu fosse um sabor, mel. Se eu fosse uma palavra, amor. Se eu fosse um objeto, minha câmera? Não sei. Se eu fosse uma parte do corpo, o cérebro. Se eu fosse um número, seria o 7. Se eu fosse um símbolo, seria o coração. Seria um coração. Se eu fosse uma música, eu seria Imagine, do John Lennon. Então é isso, essa foi a tag Se Eu Fosse. E eu vou taguear todas vocês, porque eu não pensei em ninguém ainda. Ou não pensei em ninguém. E é isso, espero que tenham gostado da tag, espero que responda se alguém quiser responder. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!